Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, né? E hoje eu estou vendo aqui no vídeo que eu estou de pink, e eu acho que eu estou com a cara meio ruborizada aqui, mas é reflexo da camisa, ok? Então, hoje eu trago um assunto por demais importante mesmo, um tema que vai ajudar muita gente, um tema que vai explicar muita coisa. E eu acho que é de utilidade pública e demais de utilidade pública. Nós vamos falar hoje sobre dependência química. Quem tem, quem já teve, quem conseguiu superar, quem convive com ela, quem tem filhos, quem tem pais, quem tem parentes que são dependentes químicos, devem com certeza se interessar por isso. Porque no fundo, o meu entrevistado já vai falar sobre isso, no fundo, eu acredito que ninguém quer conviver com a dependência química. Uns não conseguem sair, nós vamos falar sobre isso, como sair, como não sair, como tratar, como não tratar. Então, eu acho que, de qualquer forma, uma sementinha, a esperança da colheita reside na semente. Hoje nós vamos jogar sementes aqui. Eu estou com meu amigo e irmão, Eduardo Lage Leite, que tem uma larga experiência no tema. Vamos lá. E aí, Eduardo, bom dia, prazer em ter você aqui no Vida Inteligente. Como é que você está? Tudo na santa paz, na santa paz. Muito bem, você vem de uma área que é da ciência, você é biomédico, né? Isso. Então, me conta um pouquinho como foi o seu envolvimento, que eu soube, quando eu soube disso nas nossas conversas, falei, nós vamos falar sobre isso, ainda mais com uma pessoa que trabalhou, que conviveu, que... Então, isso é importante, temos que levar isso a público. Antes de você começar a falar, eu vou te contar uma historinha. Por favor. Um amigo meu aqui, pai de 3 filhos, preocupado, 3 filhos adultos, adolescentes para cima, preocupado com essa questão, porque você está em casa, seus filhos estão na rua, você deu uma educação boa, mas daí para frente você não sabe de nada. O que se envolveu, o que aconteceu, o que experimentou, o que não experimentou. Então, na preocupação disso, o que ele fez? Ele pegou os 3 filhos, colocou eles no carro, adultos, colocou eles no carro e levou numa clínica de reabilitação. Sei lá onde, no meio do mato, sabe aquelas que têm a distância? E fez questão de mostrar para eles o estado de cada dependente químico, onde é que ele estava, como se tratava e tudo isso aqui. Então, e no final dessa visita, fala agora com vocês. Vocês têm essa opção. Eu trouxe vocês aqui para vocês verem, onde muita gente quer ser levada e fica rebelde e tal. Né? Então, essa é uma preocupação de todo pai, né? Todo pai tem essa preocupação. Então, antes da gente começar com essa questão, eu quero saber como você foi se envolver com dependência química, trabalhar com dependência química. O que um biomédico aconteceu para você ser levado a trabalhar com isso? Eu queria saber sua experiência. Pode falar à vontade aqui. Onde você trabalhou, com o que você trabalhou, e depois nós vamos entrar nas questões dos porquês, né? Vamos lá. Poxa, como sempre, você faz as perguntas certas, né, Grego? Então, realmente, no meu curso de biomedicina, nós temos uma matéria que é a toxicologia, onde você estuda vários aspectos de intoxicação, né, dos tóxicos, dos antídotos, e nisso entra uma pequena parte da dependência química. Mas é muito superficial, né? E o que se apresentava ali é um modelo biomédico que, infelizmente, não atende às necessidades de cura das pessoas que são acometidas por essa doença, porque é classificado como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Não é que o cara é sem vergonha, não tem vontade, a dependência química, ela atinge todas as classes sociais, sim, todos os gêneros,
e um espectro de faixa etária também muito amplo. Cada um, claro, com as suas características. Mas, na realidade, o que me levou depois a fazer uma especialização como aconselhamento em dependência química foi, e nesse curso que eu fiz em 2005, 2006, e outros mais ou menos na mesma época, uma psiquiatra, ela estava contando para a gente durante as aulas que ela, como psiquiatra, estudou medicina 6 anos, mais 2 anos de especialização, e ela só teve, durante todos esses 8 anos de estudo, 2 horas de aula sobre tratamento de dependência química. É muito. Então, não dá para ter noção de nada, né? Então, assim, as famílias, as pessoas que se veem acometidas por essa doença, elas não têm, muitas vezes, onde buscar ajuda, porque os próprios profissionais que deveriam estar mais informados a respeito, eles, na verdade, eles não têm uma bagagem, a menos que ele seja um especialista. Então, é muito importante a gente estar buscando pessoas que realmente entendem do assunto, né? Especialistas em aconselhamento na área do tratamento de dependência química. Agora, eu mesmo fui entrar nesse campo porque eu mesmo me descobri como um dependente químico. Ah, legal. Então, só que isso é um processo, porque se você perguntar para qualquer dependente químico se ele é dependente químico, é óbvio que ele vai negar e vai dizer que não. Eu bebo quando eu quero, eu tomo meu chopinho, eu uso socialmente, porque existe um processo de negação psicológico da realidade muito grande. Então, até cair essa ilusão a respeito da sua própria condição, a pessoa não vai se entender como um dependente químico. E eu tive a felicidade de cair minha ficha. E engraçado que, quando eu me vi uma vez tomando um conhaque às 10 horas da manhã, foi uma coisa que, sabe assim... Foi um gatilho. O gatilho para, opa, está acontecendo alguma coisa comigo. Eu ofereci para as visitas, ninguém aceitou, claro. Então, para você ver o estado de inconsciência que a pessoa tem. Sim. Né? Então, eu próprio me vi como um dependente químico. E daí, até eu chegar ao fundo do poço para buscar ajuda, foi ainda um tanto de vida, de dor. Você chegou a visitar o fundo do poço, então? Claro. Olha aí, bacana isso. Eu não sabia desse pormenor. É interessante isso. Alguém que viveu a E era engraçado que todas as vezes que eu usava, uma voz na minha cabeça, eu ouvia assim, uma voz mesmo, falando: você precisa de ajuda, você precisa de ajuda. É como se eu mesmo falasse para mim mesmo. Só que eu buscava ajuda, mas não encontrava. Por quê? Normalmente, o ambiente social que a gente convive são pessoas que estão na mesma balada, na mesma frequência. Isso. Então, todo mundo ali, né? Você toma um porre no sábado, de manhã, para curar a ressaca, você rebate já com uma cervejinha. A maneira mais fácil de curar é tomando outra. Tomando outra. Né? Então, eu não tinha referências. E as pessoas fora desse campo que eu buscava falar, não, tá tudo bem, isso é normal, né? Eu bebo, todo mundo bebe, qual que é o problema? Mas foi só mesmo quando eu me vi tendo atitudes assim, que naquele momento eu achava que era normal, mas depois me causavam muita vergonha,
e arrependimento, que eu fui procurar um aconselhamento psicológico, que também não era especialista. Deixa eu fazer uma parte aqui. Você, eu acho que é uma exceção da regra nessa questão de que você teve consciência, essa voz que falou na tua cabeça, seja lá o que foi, não importa. Você teve uma ajuda, primeiro, de si próprio, seja lá do que for. Segundo, você teve consciência disso. E terceiro, que você batalhou, apesar de ter... conseguiu conscientizar-se de que tinha um problema, ou que tinha uma doença, como você denominou, e que foi buscar. A que você atribui essa sua consciência? É isso que pode ajudar alguém que esteja nos assistindo. Porque eu fui um dependente químico, eu fumei 40 anos. O cara que fuma e acha que não é dependente químico, sinto muito, é uma idiotice. É dependência química, das boas, igual qualquer uma, ou pior, né? Isso. Então, como é que você conseguiu ter essa consciência? A que você atribui sua formação, alguma coisa assim? Que a maioria das pessoas que eu sei, eu conheço muita pessoa dependente química, são seres humanos com uma doença, como você disse, mas que são impotentes de tomar uma atitude. Que a dependência é superior a qualquer força de vontade. Como é que foi o seu caso? E aí você pode seguir adiante. Olha, eu acredito, sinceramente, isso aí, quando eu penso no desenrolar da minha vida, eu vejo que eu tinha tudo para dar errado. Sabe aquela música do Chico Buarque, já de saída, minha estrada entortou? Sim. Então, tinha tudo. Eu já sou filho de pais alcoólatras, né? Então, só que você vê no outro, você nunca vê em si próprio. Né? Ele bebe e faz besteira, eu não, eu sou bom. Né? Eu estou no controle da situação. Mas eu acredito sinceramente que, não só nesse caso, mas em diversas outras situações, existe um fator espiritual que me permitiu, assim... Tipo assim, eu sinto que eu sempre fui salvo na beira do precipício. Eu sinto que a mão de Deus me tirou do bico do urubu muitas vezes na minha vida, muitas vezes. Então, quando eu penso nisso, eu sinto uma gratidão imensa por um poder superior, que eu também não sei o que é. Eu posso conceitualizar de mil maneiras, Deus, anjo da guarda, a lei, não sei o quê, mas a realidade é que eu não sei o que é. Por isso que eu chamo de um poder superior, espiritual. O que eu não sei, mas eu sinto que isso chamou para eu existir nessa vida, e esse poder superior me acompanha nessa vida e vai me acompanhar sempre. Não sei o que vem depois, se tem encarnação, se não tem, se acaba tudo ou se transmuta tudo, mas eu sei que eu faço parte desse poder superior e ele é infinitamente superior à minha compreensão. E eu acho que foi isso que me salvou. Antes da gente falar da sua experiência com o trabalho com terceiros, né, depois da sua cura, e você ir buscar com terceiros, como é que você disse que chegou no fundo do poço? Eu nem sei o que é, mas cada um no seu processo, não precisa dizer aqui também. Cada um é individual, o fundo do poço de cada um, os poços são diferentes. Como você conseguiu sair? Alguém te ajudou? Alguém te deu a mão lá do fundo do poço? Como é que foi essa história? Eu buscava, sim, muito. Eu buscava ajuda. Então, eu falava com meus pais, com parentes, com qualquer um que eu achava que podia me ajudar. Dependentes químicos, seus pais? Sim, mas eles eram vivos na época. Tá. Buscava orientação, psicólogo e tal, mas ninguém me dava uma resposta satisfatória a respeito disso. E você sentia que mas aí que tá. fazia mal. Isso você sentia, tinha consciência de que lhe fazia mal.
Porque, na verdade, a dependência química é um processo que você usa de um artifício para modificar o seu humor, seja uma bebida, uma droga ou qualquer outra substância. É um modificador de humor que você te traz uma gratificação a curto prazo, mas te traz dor a longo prazo. Tá. Porque à medida que você vai usando, você usa de uma coisa que te traz benefício imediato, mas causa dor depois, causa problemas. E aí, para você curar esses problemas, anestesiar essa dor, você faz uso. Quer dizer, é o famoso círculo vicioso. O uso leva a dor, que leva ao uso, que leva a dor, que leva ao uso. E você caiu nesse círculo vicioso, vai ser difícil sair. Tá, vamos voltar lá. Aí você foi buscar ajuda nessa. Quem te ajudou? Como foi a sua ajuda? Aí que tá. Eu já vi muita definição de divindade de Deus, né? Mas uma que eu não conhecia até essa época é que essa divindade, esse Deus, esse poder superior, ele se manifesta também em outras pessoas. Então, são encontros que você tem fortuitos na vida. E uma vez eu me abrindo com uma amiga a respeito da minha situação doméstica, de trabalho, de filhos, de esposa, de não sei o que lá mais, ela falou, olha, Eduardo, você precisa realmente de ajuda. Eu vou te apresentar uma pessoa que pode te ajudar. Vamos ligar para Diamantina. Aí eu ouvi esse nome, eu entendi. Diamantina é uma cidade que tem lá no norte de Minas Gerais. Não era o nome de uma psicóloga, de uma terapeuta especialista em dependência química, e que, por uma coincidência incrível, essa clínica começou, não nessa época que eu estava usando, mas ela começou a poucos quilômetros de onde eu morava. Quando eu estava no auge da minha dependência química, a poucos quilômetros, a 4 quilômetros, eu tinha um dos maiores centros de tratamento ali, só que eu ignorava. Eu me lembro que eu passava em frente, via lá, mas nem sabia não sabia, nem queria saber o que era. Então, aí eu conversei com essa terapeuta por telefone um pouco, e ela me convidou para fazer uma internação na clínica dela, que é um modelo que eu não sabia de nada disso, que é um modelo americano, né? É o chamado modelo Minnesota. Porque, só para esclarecer, e ali, durante 21 dias, estudando sobre dependência química e com outras pessoas também, eu fui aí que minha ficha foi cair e que eu fui entender toda aquela problemática. E dificilmente uma pessoa que não passou por esses processos vai entender o que é que acontece na vida de um dependente químico. Sim. Então, só para ter um parâmetro, existem basicamente 2 modelos de tratamento no mundo. Um desses modelos, que é o oficial no Brasil, é chamado de redução de danos. O modelo de redução de danos é o seguinte: você tem uma assistência médica, é o que é usado muito nos centros de tratamento do governo, nos CAPs, AD, né? CAPs, alcoolismo e droga, pelas comunidades do SUS e tudo mais. Onde você geralmente usa uma droga para tratar outra droga. Então, o médico tira o álcool e prescreve um ansiolítico. Eu não sabia disso, não. Olha que interessante. E também não há uma cobrança pelo dependente químico se afastar definitivamente da droga. É compreensível que ele vai ter esporadicamente certas recaídas, mas que o importante é que ele retome o tratamento. E existe um outro modelo que é baseado, que foi desenvolvido no hospital de Minneapolis. Ele passou por vários, mas esse modelo amadureceu nesse hospital na cidade de Minneapolis, que é a capital do estado de Minnesota, nos Estados Unidos,
e dali se irradiou também para várias partes do mundo, que é o modelo Minnesota, que combina o modelo de alcoólicos anônimos com tratamento multidisciplinar. Então, tem médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, é toda uma equipe de profissionais e que entende também que o modelo desenvolvido pelo AA na década de 30 oferece muitos benefícios. Então, eles combinam essa parte de AA e mais a parte da ciência, né, das pesquisas, do que existe de melhor e de mais eficaz. Então, basicamente, tem esses dois modelos de tratamento. Aí, me diz uma coisa. Aí você ficou, quando essa senhora Diamantina, você ficou lá 21 dias. Como é que você superou a questão da abstinência, que dizem que a pior parte... Isso eu sei, também já larguei o cigarro, então eu sei bem como é que é. Você está lá colocando alguma coisa que é o alimento da tua dependência química. De repente, você priva o seu corpo daquilo, cadê? E aí você começa a endoidar, né? Porque a falta daquilo é brincadeira. Como é que foi essa abstenção, ou como você superou essa abstinência dos 21 dias? Geralmente, como você disse, é um processo moroso, às vezes a pessoa não consegue, é liberada e volta numa outra oportunidade, assim. Como é que foi? Como é que foi isso? É importante você falar da sua experiência, sim, apesar que a sua, cada um tem a sua, eu digo, mas talvez a sua experiência seja a experiência de muita gente que está vivendo o mesmo problema. Exato. Diz aí. Olha, o problema da abstinência existe a chamada síndrome de abstinência quando você para de usar a droga. Normalmente, esses centros de tratamento, essas clínicas, principalmente as que usam o modelo Minnesota, elas têm um acompanhamento médico. Então, nos primeiros 3 dias, a pessoa toma uma medicação para controlar a síndrome de abstinência aguda. E depois disso, a síndrome de abstinência é tratada com outros processos comportamentais. Esses 3 primeiros dias, Eduardo, sim, que tipo de medicação é essa? Essa medicação age no quê? Ela te supre com uma coisa que o seu vício, vamos dizer, sua dependência química lhe dava? Ou é um outro tipo ou é um calmante, ou sei lá como é. O que são esses 3 dias? Bom, depende muito do tipo de dependência química que a pessoa tem. Tá. Então, por exemplo, do ponto de vista da toxicologia, nós temos assim 3 grupos principais de tóxicos, de substâncias químicas que causam dependência. Tá. Nós temos os depressores do sistema nervoso central, que são álcool, barbitúricos, tranquilizantes, enfim, todos aqueles que abaixam o tônus do cérebro. Okay. O álcool, ele é um depressivo do sistema nervoso central, mas inicialmente ele causa uma euforia. Então, quando ele causa essa euforia, você se sente, e anestesia, ele bloqueia essa parte do cérebro, que é o córtex neofrontal, que é o responsável pelos controles comportamentais. Então, quando essa parte é anestesiada, você se sente mais solto, né? É aquela coisa boa do pilequinho e tal, se sente mais solto. Você é um cara fechadão, introvertido, você começa a conversar, dança, né? Maravilha. Só que depois vem a fase de depressão, que é a ressaca. Sim. E a pessoa, geralmente, quando o efeito do álcool está baixando, ela toma mais uma para rebater. Para voltar no estado prazeroso anterior. Exatamente. Então, conforme o tipo de... Então, por exemplo, assim, a Organização Mundial de Saúde ela tem 2 manuais para orientar os médicos, que é a CID-10. A CID
o Cadastro Internacional de Doenças, e a CID-10 e o DSM, que é o diagnóstico de saúde mental. Sim. Então, lá nesses manuais para os médicos, tem lá as categorias. Por exemplo, F10 é o alcoolismo, então tem o protocolo de tratamento do alcoolismo. F11 é tabagismo, tem o protocolo de tratamento do tabagismo. F13 calmantes, barbitúricos, hipnóticos. Tem anfetamina, cocaína, estimulantes. Tem o processo deles de tratar, né? Então, o F19 é o poliusuário, é aquele que toma tudo. Cheira, clínico geral, bebe, toma, fuma, não quer saber. O que der para ele usa. Então, dentro dessas categorias, há tratamentos específicos. Então, a toxicologia, ela classifica basicamente três categorias de dependência química. Os depressores do sistema nervoso central, os estimulantes do sistema nervoso central, que é o contrário, é o caso da cocaína, é o caso da nicotina, é o caso da cafeína, né? Tudo que estimula, né? E tem os alteradores do sistema nervoso central, que não são nem depressores nem estimulantes. Eles modificam o funcionamento do sistema nervoso central, as sinapses e tudo mais. Os seus primeiros 3 dias, então, foram do quê? O que você tomou nesses primeiros 3 dias? Eu te interrompi para perguntar como é que é essa questão do que foi. Eu, especificamente, não tomei nada. Eu até queria. Falou, todo mundo tomou, porque vocês não vão dar para mim. Não, mas é de medicação. Não me deram. Nada. Você ficou na abstinência, 3 dias na abstinência? Não foi nem medicado, nem nada nesses 3 dias. Mas eu dei conta, eu não fui medicado. Só no máximo um chazinho de erva doce, uma coisinha assim. Sim, uma medicação não. Tá, e os outros dias aí, como é que foi? E os outros dias foram... Aí você passa, nesses 21 dias, pelo processo dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Então, Alcoólicos Anônimos é uma instituição fantástica. Tem mais de 100 mil membros, presente em 150 países. É muito interessante. Então, tem um filme, quem quiser procurar, chama 28 Dias, com a Sandra Bullock. E ela faz o papel de uma alcoólatra, e o filme é ela 28 dias num centro de tratamento desse, que é muito comum nos Estados Unidos. Interessante. Então, a pessoa lá, você não leva, nos Estados Unidos, por exemplo, você não leva cervejinha para a praia, né? Vai vir um policial e vai dizer que ali não pode usar. Se você é pego dirigindo embriagado, você vai ter que comparecer na frente de um juiz que provavelmente vai te mandar fazer um tratamento compulsório, ou vai para a cadeia ou vai para o tratamento. O que você quer? Vai para... Então, assim, cada país tem a sua maneira de lidar com a situação. Mas, então, esses 12 passos de AA, de Alcoólicos Anônimos, eles são muito interessantes, porque é uma coisa que realmente dá muito certo. Mesmo pessoas que não têm condições de ir para uma clínica, pagar e tudo mais, se ela tiver na cidade dela um Alcoólicos Anônimos, ou um NA, um Narcóticos Anônimos, ou qualquer um desses grupos, hoje em dia começou com Alcoólicos Anônimos lá atrás, mas hoje em dia existem centenas de tipos de irmandades de ajuda mútua. Então, tem Alcoólicos Anônimos para quem usa álcool, Narcóticos Anônimos para quem usa álcool, Dependentes de Amor e Sexo para pessoas que têm um problema de compulsão sexual, Compradores Anônimos, uma pessoa que se endivida, não tem controle dos gastos. Aí é uma coisa importante de dizer. Eu falei da classificação química dos tipos de droga.
Mas existe uma outra classificação, vamos dizer assim, social, que, ao meu entender, ela é muito mais correta, que classificam as drogas da seguinte maneira. Nós temos as drogas... Químicas? Não, calma. As químicas a gente já falou. Mas nós temos... São todas químicas. Dependência química, dependência química. Só que olha que interessante. A gente tem muitas drogas que causam dependência e tal, mas que são lícitas. Ninguém é preso por fumar, por beber, por... Entendeu? Então, essas drogas são permitidas. Você pode comprar e usar. Então, tem a categoria das drogas que são lícitas, são liberadas pela lei, e tem as drogas que são proibidas, que são ilícitas. Então, maconha, cocaína, heroína, não sei o que lá mais, são drogas ilegais, que se você usar, dá cadeia. Sim. É uma outra categoria social. Quimicamente é tudo droga, mas socialmente falando é bem diferente. Uma você vai preso e a outra é estimulada, inclusive, porque tem propaganda, todo mundo que aparece na televisão, o galã, está fumando, está bebendo uísque, então é social, é incentivado socialmente, né? E tem as drogas que são prescritas, são aquelas drogas de uso controlado, que os médicos prescrevem, que também são drogas. Os famosos tarja preta, é isso? Os famosos tarja preta. Fora isso, tem uma quarta categoria, que são as drogas que o seu próprio organismo produz dentro de você. São as drogas endógenas. Como é que é Por isso? exemplo, hoje em dia se fala muito a maconha, por exemplo, é uma droga ilícita. Mas todo mundo sabe que, hoje em dia, ela se tornou uma panaceia de cura para um monte de doenças, que vai desde Alzheimer até epilepsia, até câncer, enfim, várias coisas. Canabidiol. O canabidiol. Só que o nosso próprio organismo produz uma molécula produz dois tipos, o nosso cérebro produz dois tipos de canabinoides, chamados endocannabinoides. Endo é dentro. Sim. Canabinoide é aquele tipo de molécula, que é a TCH ou a DCH, enfim. Então, o nosso próprio organismo produz uma substância que os cientistas batizaram com o nome de anandamida, que é um análogo do THC da planta maconha. Sim. Só que ele é produzido no seu próprio cérebro. E qual é a função dele? Justamente, olha que interessante, eles puseram esse nome de anandamida. Mida é porque são moléculas muito curtas. Então, tem uma cadeia curta. Em vez de proteínas, que são cadeias longas de muitas substâncias, as aminas são cadeias curtas, como os aminoácidos, por exemplo, que se juntam para formar uma proteína. Então, Ananda é um nome sânscrito que significa felicidade. Sati, Chit, Ananda. Ananda é aquele estado de êxtase, de felicidade que os sábios em meditação atingem. Então, eles puseram esse nome por quê? Porque ele causa um estado de felicidade natural no organismo. E muitas práticas, se você rezar, se você fizer uma coisa boa para o outro, se você meditar, o seu próprio cérebro produz essa molécula. E ele te supre. Que interessante. Olha. Você sabe, eu estava conversando com um médico, ele estava contando que em 2007 saiu uma patente de um medicamento que todo mundo achou que ia ser a solução definitiva para o tratamento da obesidade. E ele
cara tomava, emagrecia, beleza e tal. Ele foi liberado em 2007 e foi restrito e descontinuado em 2008. Por quê? Porque ele bloqueava a produção de anandamida no cérebro. E as pessoas ficavam extremamente depressivas e muitos se suicidaram. Nossa. Então, se no nosso corpo tem uma molécula e tem os canais, as chaves, todas as células do nosso corpo estão preparadas para receber os canabinoides, os endocannabinoides, obviamente. Mas por isso é que dessa planta eles tiram tantos medicamentos que servem para tantas coisas diferentes, porque todas as células do nosso corpo têm uma entrada específica para essa substância. Então é muito interessante, né? Como é que as coisas... Nossa! Agora, tá, eu quero saber agora, primeiro, antes de a gente entrar no seu trabalho, que depois você foi trabalhar com isso, né? Isso. Como é que você... Esse tratamento com a diamantina foi o seu primeiro e único? Você conseguiu? Foi. Olha que bacana, parabéns, rapaz. É uma coisa muito difícil. O sistema deles é muito bom, porque depois dessa internação de 28 dias, você tem um longo período de acompanhamento ambulatorial. Eu, por exemplo, fiz esse acompanhamento por 11 anos. Né? Toda semana. Estava lá. Persistência, sim. Fora isso... É interessante você falar isso, e vamos bater numa... que eu sei que você pode me desmentir agora, é uma informação de leigos. Dizem que a gente nunca se cura. Eu, por exemplo, eu sonho com cigarro. Eu estou fumando, já parei de fumar não sei quantos anos, mas eu sonho que eu estou fumando. Ele não tem cheiro, não tem gosto, mas eu sonho. E se eu pudesse pegar um cigarro hoje, eu ia fumar todos os anos que eu fumei. Então, é aquela coisa. Dizem que o álcool é a mesma coisa, você tem que controlar. Né? Então, na verdade, como é que a Organização Mundial de Saúde define a dependência química como uma doença mental, social e física? Por quê? Da mesma maneira que uma pessoa que tem diabetes não pode comer açúcar, a pessoa que sofre de uma dependência química, ela não pode usar de substâncias alteradoras de humor. Então, porque isso, obviamente, neutraliza tudo que ela já conquistou até ali. Sim. Então, a definição clássica pela Organização Mundial de Saúde de dependência química é uma doença biopsicossocial incurável, não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. Mas ela é incurável, progressiva, transmissível, porque ela contagia outras pessoas. Se você ficar num ambiente favorável, você vai ser contaminado e vai ser levado a usar. Então, ela é contagiante. Ela é progressiva. E ela é fatal, porque ela vai terminar em fatalidades, em tragédias, para si, para sua família, para a comunidade, né? Seja a pessoa que vai dirigir e embriagado e causa um acidente terrível, mata a família toda, seja a pessoa que bebe e chega em casa, espanca a mulher, os filhos, enfim, toda essa classe de desgraças que tem no mundo. Me diz uma coisa, na qualidade biomédica eu posso te perguntar, porque outro mito, ou não é mito, dizem que para quem toma álcool, por exemplo, quando ele está tonto, quando ele fica tonto, significa que neurônios estão morrendo. Tem fundamento isso aí ou não? Tem sim. Mesmo? O álcool destrói, né? É um destruidor de células e de neurônios. É muito interessante, porque, veja, que antigamente, quer dizer, há poucos anos atrás, acreditava-se que as células dos neurônios, as células nervosas, uma vez danificadas, elas não se regeneravam. Isso. Hoje em dia se sabe que regenera. Inclusive, uma dos tratamentos que é muito usado
em doenças neurológicas degenerativas são os canabinoides, porque eles estimulam a regeneração das células. É mesmo? Só que se você usar num jovem, ele perturba o cérebro e vai fazer mal. Se você usar num idoso, ele é benéfico. Entendi. Então, por isso é que tem que ter um controle, tratamento médico. Não é uso recreativo e nem uso de dependência adictivo, que chama, né? O termo que a gente usa para dependência em ciência é adicção. Adicção significa escravo, literalmente. A pessoa se torna escrava daquela substância. Então, não adianta você tirar uma substância, porque o simples fato de você deixar de usar não significa recuperação. Deixar de usar a sua droga de preferência é simplesmente o primeiro passo para você se desintoxicar e criar um outro sistema de vida, ter uma transformação de personalidade e criar uma nova forma de viver que não precisa de usar drogas. Porque quem está habituado a usar álcool, cigarro ou qualquer droga, ou mesmo um café para acordar de manhã, acha que não tem vida se você não usar aquela substância. É verdade. E é perfeitamente possível você ter uma vida, e não só uma vida de infinitamente superior de qualidade do que usando drogas. Você me colocou agora, me fez lembrar, e eu acho que cabe aqui na nossa conversa, uma amiga que é psicóloga, e ela disse para mim, e trabalha com hipnóloga também. Uhum. Veterana, ela falou: Grego, há muitos anos atrás, eu posso fazer você parar de fumar. Te hipnotizo e você vai parar de fumar, vamos dizer. Só que, se nós não descobrirmos a razão do porquê você começar a fumar, temos uma grande tendência de você voltar a incidir. Então, é muito importante, por isso, você deve saber disso, que você falou que ficou mais 12 anos depois esse acompanhamento. Eu acho que é exatamente para poder equilibrar essas questões todas que levaram um dia, seja, por exemplo, em casa, seja por influência de amigos, como você disse. Qual foi a razão que levou fulano a começar a beber? Qual foi a razão que levou fulano a começar a fumar? Olha, você tocou num ponto super importante, porque isso é tema de muitos debates, inclusive entre os especialistas. Eu vou falar da minha opinião que eu adoto, tá? Claro. Suponha que você é diabético e você gosta de açúcar. Gosta de comer lá um chocolatinho, uma coisa e tal, mas você não pode. Então, você chega para um psicólogo e fala: olha, toda vez que eu como meu chocolatinho, que eu gosto tanto, eu passo mal, entro em coma, eu sou internado no hospital, é um sofrimento, eu quase morro. Aí o psicólogo vai falar: vamos descobrir as razões pelas quais você gosta do chocolatinho. Meu amigo, você pode descobrir isso, mas o fato principal, pé na terra, objetivo, é que tudo aquilo que você sente deriva do uso que você faz de uma substância que você não pode consumir, que destrói o seu organismo e a sua mente, a sua psicologia. Então, no caso de qualquer substância adictiva que causa dependência química, que pode ser uma substância física, como pode ser um comportamento. Uma pessoa, por exemplo, é viciada em jogo. É a adrenalina do ganhar, do perder. O seu próprio organismo está produzindo aquelas endorfinas, aquelas substâncias químicas que desencadeiam um estado alterado de consciência, de personalidade, onde você fica ansioso, você fica alerta e tal. E para reproduzir aquilo, você tem que jogar. A mesma coisa a pessoa que vai procurar tem um problema com compras. É um consumista, se endivida, gasta mais do que tem. Compulsivo, né? Compulsivo. É um ciclo. Então, existe também um grande problema, que é você trocar uma compulsão por outra. Olha, você não pode beber, aí você começa a usar um medicamento prescrito pelo médico. Resolveu alguma coisa? Não, só transferiu o problema.
Você sabe que uma coisa interessante que quando no começo da minha... Eu tenho até uma coisa legal para falar sobre isso, mas quero contar essa experiência primeiro. É que quando, nos primeiros anos que de tratamento, eu adquiri uma necessidade, um apetite exacerbado por gordura, coisa que eu nunca gostei. Era o ovo frito, carne, tinha que ser a carne gordurosa. Eu queria a gordura da carne, não a carne. Muito tempo depois, eu fui ler um estudo que falava que a molécula de gordura age na mesma sinapse, no mesmo mecanismo de chave da cocaína. Olha só. Então, existe todas essas... Então, a gente substitui. Aí você para vamos dizer, de usar cocaína, mas se torna um viciado em sexo compulsivo. Aí você vai trair, vai ficar com a mulher do seu amigo, você não tem limites. Então, existem muitos comportamentos substitutos, e tudo isso tem que ser visto em conjunto para uma recuperação. Então, recuperação não é deixar de usar droga. Deixar de usar drogas e comportamentos adictivos que geram drogas dentro do seu organismo, comprar, sexo, jogar, é uma comida, né? Tem os comedores compulsivos que seguem os mesmos modelos. Cara, e é um sofrimento terrível, porque a pessoa não consegue parar de atacar a geladeira à noite. E está morrendo, mas não tem, porque aquilo é uma força maior do que ela. Então, é muito comum tudo isso. E o profissional tem que estar alerta. Não adianta ele ficar procurando a origem psicológica que existe. Existe um consenso. Até eu posso falar aqui que hoje em dia tem um consenso muito forte de que a criança, quando ela é humilhada, envergonhada, desce sobre ela uma nuvem de oblívio, de inconsciência, de anestesiamento, que vai fazer com que ela viva anos num estado de sonambulismo, de torpor, né? E essa pessoa, quando experimenta uma substância que a faz sentir viva de novo, tem muito mais tendência a se tornar dependente daquilo. Mas existem fatores físicos também. Por exemplo, fatores genéticos. Tem uma enzima no nosso fígado que quebra a molécula do álcool. Você bebe, tem a primeira passagem pelo fígado. O fígado é o grande órgão que vai reciclar e quebrar todos os venenos, tudo aquilo que a gente come e excretar, né? E o que ele não consegue transformar, ele segura. Então, o fígado tem uma enzima que transforma o aldeído, que é... Esqueci o nome desse aldeído. Que é formado pelo uso do álcool. É aquela coisa que dá o cheiro do alcoólatra, que sai, sim. No bafo e no suor e tal. Descobriram que essa substância ela atravessa a proteção do cérebro e se une com um outro neurotransmissor, que é o GABA, e a união dessas duas moléculas forma uma terceira substância que causa extrema dependência química. Putz. E ela nunca mais sai do organismo. O organismo não consegue aquilo. Ela gruda na matéria gordurosa dos neurônios, na baía de mielina, e fica para o resto da vida. Fizeram experiência com ratinho, macaco. O bicho, ele morre de sede, mas ele não toma uma água que foi misturada com álcool. Nossa. Se essa substância foi inoculada nele, ele toma. E tem síndrome de abstinência se não tiver mais. Então, tem mecanismos fisiológicos, tem mecanismos psicológicos e tem mecanismos sociais. Um outro exemplo, fizeram uma experiência na Holanda, pegaram dependentes de heroína. As 3 drogas mais viciantes que tem, que causam dependência física, em primeiro lugar, heroína, nicotina do tabaco
e álcool. Essas são as piores para causar dependência. É muito rápido a dependência. Poucas vezes que você usa, você já fica dependente daquilo. Aí encheram um ônibus com pessoas que foram viciadas, né, adictos em heroína, que, graças a Deus, no Brasil não tem muito, mas é muito comum na Europa, e que já estavam em recuperação há mais de 10 anos. Quer dizer, fazia mais de 10 anos que essas pessoas estavam sendo tratadas, não usavam mais, estavam com sua vida equilibrada. Aí, esse ônibus passou por um lugar que era o centro onde aquelas pessoas ficavam, que consumiam, igual tem a Cracolândia aqui no Brasil. Só delas passarem naquela esquina, elas entraram em síndrome de abstinência mais de 10, 20, 30 anos depois que elas não usavam. É a chamada síndrome de abstinência demorada. É por isso que não tem cura. A qualquer momento da vida que você fraquejar, vamos dizer, fraquejar não souber se cuidar, você está à mercê disso. Então, tem certos ambientes que eu não vou. Sinto muito. Claro. Por quê? Porque não me interessa, não tem nada para fazer numa boate, numa rave, sabe, nesse tipo de lugar. Vou fazer o quê? Para mim não me interessa. Tem que evitar os gatilhos, né? Nós temos que evitar os gatilhos. A pessoa entra em recuperação, para de beber, mas todo dia ela passa na frente do barzinho ali, onde ela tomava a pinguinha dela. Realmente. Um dia ela fala, eu vou lá, mas eu não vou beber não, vou tomar uma Coca-Cola. Aí fica lá tomando uma Coca-Cola. Você está se pondo num risco desnecessário. Nossa, se não está. Nossa, né? É verdade. Pode ser que na primeira vez não aconteça nada, mas em algum momento a probabilidade de acontecer é grande. Então, o que você faz? Evita. Dá a volta no quarteirão para ir na padaria comprar pão. Se você tiver que passar na frente do bar, você dá a volta. Legal. Então, veja só, estamos correndo em cima do tempo. Agora, fico feliz porque eu considero você, já falei isso no particular para você, né? Uma inteligência diferenciada. E parabéns, porque você, eu não sabia desse pormenor seu, você é um exemplo disso. Quer dizer, apesar do que você enfrentou, você ainda continua uma pessoa com inteligência acima da média, uma pessoa que tem a sua profissão, um biomédico, tem uma sua empresa. Você virou um cara útil para a sociedade, além de buscar o autoconhecimento e uma série de coisas. Esses minutos finais que nós temos aqui, eu quero saber, depois de você recuperado, saiu da clínica, fez os 12 anos de acompanhamento, aí você foi trabalhar em clínicas de dependência química. Trabalhei 3 anos numa clínica, em várias, mas eu fiquei 3 anos, foi uma oportunidade. E eu sempre, né, você vê, uma clínica recebe gente de todo tipo. E o índice de sucesso é muito pequeno, porque a gente costuma dizer 50%. Os melhores tratamentos é 50% de chance de dar certo. Então, é uma questão, como você falou do seu amigo, só que é o seguinte, é uma questão cultural. Hoje em dia, Grego, quantas crianças que não estão usando Ritalina, cara? Ritalina é um estimulante da mesma classe das anfetaminas, da cocaína. E a maioria da criançada está tudo... Outro problema são os anabolizantes, o pessoal de academia. A maioria vai ter problema renal. A novidade do cigarro eletrônico, né? Cigarro eletrônico, tudo isso é lixo, né? Então, o que às vezes a gente está né, com vontade de... Eu sempre gostei de vinho. Sim. Principalmente acompanhando uma macarronada, uma pizza, quatro queijos, né? Mas eu descobri que o suco de uvas também me supria. Flavonoides. Pô, eu vou de suco de uva, gente. Qual é o problema? Não tem risco nenhum, né? Pô? Então, existem muitos mecanismos. A coisa mais importante para uma pessoa que sofre de uma adicção, seja de produto legal, ilegal, prescrito por médico ou gerada no seu próprio comportamento, ela tem que ter conhecimento da sua doença. A maior arma que a gente tem para enfrentar esse desafio é conhecer como que aquilo funciona.
e é muito sutil. E você não pode baixar a guarda nunca. Então, aquela expressão vigilância dos sentidos não é uma metáfora, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, você falou tudo. Então, assim, e fora isso, tem uma doença que é a pior de todas as dependências químicas, que é a chamada codependência. São pessoas que são dependentes de outra pessoa, vivem em função de outra pessoa. Tudo que a outra pessoa faz te afeta. Então, tem até um livro muito importante, Codependência Nunca Mais. Todo dependente químico é cercado por uma pleiade de codependentes, familiares e amigos que vivem aquele entorno ali, cuidando, protegendo. Se a pessoa não sofre as consequências dos seus atos, se tem alguém que o cara vai lá num cassino e gasta não sei quantos milhões, dá um telefonema e alguém providencia o pagamento, porque ele estava alcoolizado e gastou o que não tinha. Isso. A pessoa nunca vai enfrentar o fundo do poço, ela nunca vai confrontar a sua responsabilidade pessoal. Então, muitas das pessoas que vivem na dependência química, seja ela qual for, assim o vivem porque tem uma série de pessoas, de familiares, de amigos, que impede essa pessoa de chegar ao fundo do poço, ou seja, se responsabilizar, sentir a dor das consequências dos seus malfeitos. Então, é muito importante, quando você trata um dependente químico, tratar a família, que também é codependente. Usando ou não usando droga, ela também precisa de acompanhamento. Então, tem que ir em grupos de Naranon, Amor Exigente, grupos de familiares, amigos de alcoólatras, de dependentes químicos, seja lá do que for. E o Jung, ele dizia que teve o fundador do Alcoólicos Anônimos, era um advogado brilhante nos anos 20, herói de guerra, um cara com um caráter, uma inteligência muito acima da média. E ele chegou no fundo do poço, num hospital, porque ele não conseguia ficar sem beber. Ele chegou no fundo do poço, num hospital, e os médicos chamaram, olha, eu acho que dessa noite ele não passa. Chamou a mulher dele e tal. E nesse momento, se você me permite ler essa mensagem aqui, é muito interessante. Claro. Então, ele estava lá no hospital naquela situação. Isso aqui eu vou tirar, é do livro Alcoólicos Anônimos Atinge a Maioridade. O próprio Bill relatando a experiência dele. Ele diz o seguinte, são só 2 parágrafos. Minha depressão aumentou de forma insuportável, até que finalmente me pareceu estar no mais obscuro fundo de minha vida. Eu ainda resistia muito à ideia de que existe um poder superior, Deus ou qualquer coisa parecida. Mas finalmente chegou o momento. O último vestígio de minha orgulhosa obstinação foi esmagado. Imediatamente me encontrei exclamando: se existe algum Deus, que ele se manifeste. Estou pronto para fazer qualquer coisa, porque ele estava morrendo. De repente, ele dizendo, o quarto se encheu de uma forte luz. Mergulhei num êxtase que não há palavras para descrevê-lo. Pareceu-me, com os olhos de minha mente, que eu estava numa montanha e que soprava um vento, não de ar, mas de espírito. Daí tive a sensação de que era um homem livre, um espírito livre. Lentamente o êxtase passou. Eu estava deitado na cama, mas agora, por instantes, me encontrava em outro mundo, um novo mundo de conscientização. Ao meu redor e dentro de mim havia uma maravilhosa sensação de presença, e pensei comigo mesmo, então esse deve ser o Deus dos pregadores. Olha que experiência. Com isso, ele funda a AA e ele descobre que a única coisa que fazia ele substituir ele não beber era conversar com outra pessoa que também fosse alcoólico. Então, ele nisso conheceu um médico que estava fracassado, destruído, que era o Dr. Bob, e os dois juntos passaram uma madrugada inteira conversando e, quando eles sentiam vontade de beber, eles combinavam de se encontrar para conversar.
E isso, um dia de cada vez, né, foi consolidando o AA, que tem o lema evite o primeiro gole. Porque depois que você tomou o primeiro gole... Acabou, não tem jeito. Então, é assim que começa os processos da vida. E o Jung, né, aquele psiquiatra famoso também, tem uma carta dele com o Bill, onde o Jung fala para o Bill que a palavra álcool é uma palavra árabe que significa espírito. Então, o alcoolismo só se combate profundamente com espiritualidade. Não espiritualidade intelectual, conceitual, não. Espiritualidade de você reconhecer essa presença, que existe algo mais, que é a razão pela qual você está vivo, e desenvolver um relacionamento com isso. Então, os 12 passos de AA são basicamente isso. Primeiro, reconheço jogar a toalha. Eu reconheço que eu não dou conta. Segundo, reconhecer que existe alguma solução em algum lugar. Terceiro, buscar essa solução. Quarto, fazer um inventário admitindo tudo que você fez de errado e todo mundo que você prejudicou. Quinto, fazer a reparação de tudo que você prejudicou. Então, se você prejudicou a si próprio, você tem uma reparação com o seu corpo, com a sua parte social, com a sua família, né? Com um monte de coisa. E por aí vai. E o mais interessante é que no AA, o último passo, aliás, o 11º passo, que é o penúltimo, ele fala que através da oração e da meditação, a gente desenvolve um relacionamento pessoal com o poder superior, que pode ser aquele que você quiser, não tem nome. É o que você acredita. É o que você acredita. Tem pessoas que o poder superior é um amigo, ou é uma sala de AA, ou é um amuleto, é qualquer coisa. Sim. Mas alguma coisa que você possa acreditar que vai te ajudar. Então, os AAs falam muito que oração é você falar com esse poder superior. E meditação é você ouvir o que o poder superior... Eu gosto muito dessa citação. Ela é muito... Então, não adianta você ter um arrependimento. Culpa é o quê? É você fala que não vai fazer, mas faz. Isso. E arrependimento verdadeiro, você fala que não vai fazer e não faz. Simples assim. É isso. Bom, achei maravilhoso, primeiro, mostrar para as pessoas, tenho certeza que depois do que elas estão assistiram, elas veem que tudo é possível você mudar a sua vida, é possível você se recuperar, é possível ouvir essa voz, todo mundo tem essa voz, basta você dar espaço para ela se manifestar, né? Seja em qualquer momento, você deu sorte, isso é sorte e permissão, né? O fundador do Alcoólicos Anônimos teve sorte também, porque aconteceu um fenômeno naquela hora ali. Então, são pessoas diferenciadas, não são iguais a nós aqui e que têm toda essa condição de abandonar isso. Ninguém gosta de ser dependente de nada, né? Eu gosto de ser dependente da minha liberdade, de poder fazer Sem isso. dúvida. Então, foi muito bacana. Parabéns pela sua superação, Eduardo. E tá aí, você é um exemplo. Acho que você é um exemplo. Você pode chegar em qualquer lugar ali e dizer por quê. Por que é um exemplo? Porque você estudar isso aí, fazer cursinho, é uma história. Você vivenciar a questão. Eu entrevistei aqui no Vida Inteligente uma pessoa falando sobre depressão e ela sofreu de depressão. Ela era depressiva e ela veio aqui contar a história de superação e o que ela aprendeu com a depressão. Então, são pessoas que vivenciaram a questão. Então, isso é muito importante. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Né? Fica bem. Obrigado, eu. E só lembrando que a sorte acompanha as boas ações. Não tenha a menor dúvida, bem colocado. Forte abraço, querido. Até Forte abraço. É muito importante. Como eu disse no começo, é muito importante. Eu estou feliz de eu ter superado, né? Porque é como o Eduardo falou, a gente envolve um monte de gente, familiares, esposa, filhos. As pessoas se preocupam com a gente. É uma dependência. Mas é isso. Cada um no seu processo e cada um sabe o que é melhor para si. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.